vergonhosa e constrangedora. A viagem espacial de 11 minutos de Katy Perry pode ter acabado com o casamento dela com Orlando Bloom. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a separação da Katy Perry do Orlando Bloom. O ano difícil que a Katy Perry teve foi o estopim pro fim do relacionamento dela de quase uma década com o pai da sua filha, o ator Orlando Bloom, porque tá todo mundo da imprensa dizendo, várias histórias sendo plantadas aí, eu acredito muito que por parte do time de relações públicas do Orlando Bloom, pra explicar o porquê que ele foi visto, Sarah Cutiana aí no casamento do Jeff Bezos com um bando de mulher, pra dizer que, tipo assim, ele tá com vergonha do que ela tem feito, que ela ter ido na viagem espacial financiada pelo próprio Jeff Bezos foi o estopim, porque ele é uma pessoa que aparentemente é ativista ambiental e que ele achou essa atitude dela vergonhosa. E esse casal não está mais junto. A gente tava vendo outro dia ela falando várias coisas dele aí nos podcasts que ela fez pra falar sobre o álbum novo e tudo mais. Vamos entender por que as coisas parecem que acabaram da noite pro dia. A gente sabe que na vida real não existe nada da noite pro dia. As coisas já estão sempre ali se desenvolvendo na superfície. Só que por que pra nós, público, essa notícia veio de surpresa? E por que parece que foi uma separação meio tóxica? Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a chegar em 600k. Sim, gente, vai seguir a gente também nas redes sociais. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Lá a gente consegue falar pelos stories, vocês ficam sabendo que o vídeo vai sair com antecedência, sabe? Vai lá, não fica só aqui não. Bom, gente, acho que todo mundo que acompanha a cultura pop já tá sabendo, já tá acompanhando esse último ano da Katy Perry, que foi um ano completamente, assim, complicado pra ela. Acho que um dos anos mais difíceis de sua carreira até então. Eu acho que sim. Porque ela se envolveu numa porrada de polêmica desde o início do ano, desde que ela anunciou que ela voltaria para a música, de verdade, lançaria um novo álbum. A gente produziu vários vídeos sobre isso, inclusive, do porquê que a internet soltou a mão da Katy Perry. Várias coisas foram acontecendo, desde a pré-produção do último álbum dela, Love 143, até essa viagem espacial. Exatamente. A primeira coisa que a galera não gostou muito, porque assim, quando a Katy Perry veio anunciando que ela ia trazer um novo álbum, que todo mundo, né, que ela ia trazer a Katy Perry de volta das antigas, a gente ficou, meu Deus do céu, estamos muito animados, porque a Katy Perry é uma das maiores divas pop, né, dos anos 2000. Fez parte da nossa adolescência. Fez parte da nossa adolescência, a gente tá, pô, ela produziu um dos melhores álbuns da história do pop, que é Teenage Dream, a gente quer ter isso de volta. Todo mundo ficou muito animado, só que quando foi anunciado e a galera viu que quem tava por trás do álbum, tava produzindo as músicas, era o Dr. Luke. Um dos colaboradores, de acordo com a equipe da Katy Perry, porque eles quiseram toda hora se esquivar, como se não fosse o Dr. Luke o main producer, né? Exatamente. O produtor principal, mas toda hora, não, é um time de colaboradores e calhou dele tá também. Tá em quase todas as faixas. E por que a galera não gosta do Dr. Luke? O Dr. Luke, gente, é um homem, é um produtor que produziu várias músicas aí do pop, só que ele também é um cara responsável pelo fim da carreira da Kesha. Por quê? Bom, a Kesha simplesmente veio a público com uma denúncia realmente na justiça contra o Dr. Luke por diversos abusos durante o tempo que ela trabalhou com ele, além de contratos extremamente abusivos. Além de contratos escravos e abusos, ela tava pedindo ali, né, entrando com uma ação legal contra o Dr. Luke, seu time e a sua gravadora para que eles liberassem ela desse contrato. Tô contando também a história de abuso sexual que ela sofreu por parte desse grande produtor. Como ele era um homem muito poderoso, na época, tipo, o movimento Free Cash começou a ser iniciado, né, porque quando a gente tá falando de um litígio ali, muitos dos trabalhos daquele artista podem ficar congelados, entendeu? E foi o que aconteceu com a Kesha, ficou congelado tudo que ela tava produzindo. Ela fez várias coisas nos anos 2000 também, inclusive ela chegou ali na indústria junto com a Katy Perry. Se vocês repararem ou forem estudarem um pouco o início da carreira da Katy Perry, tem I Kiss a Girl, que foi o single de estreia pop da Katy Perry. A Kesha é uma das personagens do clipe. Ela era uma das pessoas que produzia e escrevia coisas pra Katy Perry antes de se lançar como artista solo também. E elas eram amigas, elas eram colegas de indústria. Tem o Dr. Luke como uma das pessoas que foi realmente o causador de tanta dor pra Kesha. Depois ser um dos colaboradores da Katy Perry, ficou com aquele gosto amargo, porque a Katy Perry sempre se mostrou uma pessoa que estava do lado das mulheres, feminista e tudo mais. A galera, por que você tá colaborando com esse cara, Mona, depois tipo, de 15 anos de carreira, você é uma das pessoas mais poderosas da indústria. Você não precisa trabalhar com o Dr. Luke só pra você tentar reaver o seu som antigo. Você pode trabalhar com outros colaboradores da época. Você não precisa necessariamente trazer ele de volta a bordo pra trabalhar com uma das maiores cantoras do mundo. E quando ela foi no Call Her Daddy, ela desconversou muito. Tipo assim, ela respondeu essa pergunta pra Alex Cooper, que é a host desse podcast, que tipo assim, meio que não fazendo pouco caso, mas vejam aí. I do want to ask you about one collaborator in particular. I know a lot of people have expressed disappointment and were really upset that you decided to involve Dr. Luke on this album. Why did you choose to work with him? Look, I understand that it started a lot of conversations, and he was one of many collaborators that I collaborated with, but
the reality is it comes from me. Meio que tipo assim, não, mas o álbum assim, quem escreveu mesmo fui eu. Mas não é bem assim que Não. vocês estão pensando, galera. Ainda mais porque se trata de um álbum que o lead single se chama Women's World. É o mundo das mulheres. E a gente só vive nele. Então, é um Que mundo das álbum mulheres que é é esse? empoderador, que tem o Dr. Luke como produtor. Não foi algo que caiu muito bem pro público, né? Foi uma coisa bem contraditória, E a galera assim, sempre querendo uma resposta mais honesta dela. que não veio. Não veio, então a galera já percebeu, nossa, então ela não estava contratualmente obrigada a trabalhar com ele, ou devia um álbum pra ele, que tem essas coisas no mundo da música, né, esses pormenores e contratuais. Então quer dizer que ela, por livre e espontânea vontade, voltou a trabalhar com ele, o que muitas pessoas depois chegaram à conclusão, nada a confirmar, até porque não somos a Katy Perry ou a equipe dela. Mas o que parecia era que, tipo assim, a Katy Perry, se vocês forem olhar em questão de hits, não hita nada tem uns 10 anos, apesar de ela ter sido muito grande, ter feito os primeiros 3 álbuns dela, que são literalmente impecáveis e staples mesmo, carimbos grandes da cultura pop, ela nunca mais conseguiu emplacar o mesmo sucesso nos álbuns que vieram depois. Então, ficou parecendo que, tipo assim, naquela época ela cortou o Dr. Luke bem ali no movimento Free Cash, porque tava todo mundo cortando, porque ele tava queimadíssimo. Só que agora, ninguém tava importando tanto assim com ela. Até a Cash já voltou a fazer música, tipo, foda-se. Parecendo que, tipo assim, no final das contas, ela não se importava tanto assim com o que tava acontecendo com a Cash, ou pessoas que foram implicadas pelo Dr. Luke, não foi só a Cash que se manifestou contra ele na época. Então, de novo, teve esse problema. Ainda teve também toda essa babada aí, né, gente, da viagem espacial. Nossa senhora, assim, gente, o Jeff Bezos, a empresa do Jeff Bezos patrocinou uma viagem espacial para várias mulheres, sendo a Katy Perry uma delas, e uma viagem espacial que, para as pessoas ficarem, tipo assim, 5 minutos no espaço, algo que não fez muito sentido e a galera detonou, caiu matando em cima dessa viagem na internet. Não, e totalmente, tipo assim, mostrando a oligarquia do mundo, onde alguns poucos poderosos podem fazer o que eles bem entenderem e o que eles bem quiserem, né? Tipo, como ir pra uma viagem espacial por 30 segundos a troco de nada, gastando milhões e milhões de dólares. Porque assim, as viagens espaciais, elas foram iniciadas com o pretexto de avançar coisas e pesquisas para a humanidade. Não sabemos o que podemos encontrar para além do horizonte, no espaço. Quem sabe podemos trazer melhorias pro mundo nosso, que a gente vive. Acho Mas- que até onde eu sei, levar a Katy Perry pro espaço e algumas outras mulheres ali que não iam ter nada a ver com a ciência, não ia avançar as nossas descobertas para a humanidade. E né? parece que esse foi o grande estopim pro Orlando Bloom, porque logo depois disso, o mundo caiu matando. Eu acho que, tipo assim, foi a pá de cal do caixão da Katy Perry da época do Dr. Luke, foi muito pior. Vamos dar uma olhada aqui numa matéria que a Caras fez, que eu achei interessante, falando por que isso pode ter ocasionado aí o fim do relacionamento dela com o Orlando. A cantora voltou aos holofotes recentemente ao embarcar em um foguete da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, e se tornou a primeira popstar a participar de um voo suborbital. A experiência durou apenas 11 minutos, mas suas consequências parecem estar reverberando até agora, inclusive na vida pessoal dela. Segundo o Daily Mail, a viagem espacial virou um estopim de uma crise no relacionamento de Kate com Orlando Bloom. O casal, que está junto há quase uma década e ficou noivo em 2019, teria protagonizado uma briga explosiva por causa da missão. Fontes próximas relataram que o ator considerou a aventura da noiva vergonhosa e constrangedora. Ele disse que tudo aquilo parecia ridículo, contou uma fonte ao jornal britânico. Isso magoou os sentimentos dela. Claro que ela ficou chateada. Imagine ir ao espaço e seu parceiro não ficar nem impressionado, completou. A viagem de Kate ocorreu em abril e contou com uma tripulação exclusivamente feminina. O grupo ultrapassou a linha de Kármán limite entre a Terra e o espaço e voltou em segurança após alguns minutos de gravidade zero. No entanto, a participação da cantora, que homenageou a filha Daisy segurando uma margarida e beijou o chão ao retornar, gerou uma enxurrada de críticas e piadas nas redes sociais. E apesar da repercussão, o que mais incomodou Kate, segundo fontes, foi a falta de apoio de Bloom, especialmente diante da decisão do ator de comparecer ao casamento de Laurie Sanchez e Jeff Bezos. Ele reclama dela ir ao espaço e depois quer ir ao casamento das pessoas que tornaram isso possível para ela em primeiro lugar, disse o contato ao Daily Mail. Eles já estão em crise e agora o casamento virou mais um motivo de briga. Até o momento, os representantes de Kate e Orlando não comentaram publicamente os rumores sobre a crise. Os dois são pais de Daisy Dove, de 3 anos. Faz sentido isso aí, né? Tipo assim, se foi isso realmente que causou o estopim pro fim do casamento, ele achou constrangedora
Katy Perry pro espaço numa viagem promovida pelo Jeff Bezos, mas vai pro casamento do cara depois. Pra 2 meses depois estar no casamento do cara com a Lauren Sanchez, que também tava lá. Um casamento que tá sendo muito problematizado também por muitas coisas que a gente fez vídeo pra vocês, se vocês quiserem entender. Então, meio 2 pesos, 2 medidas. Total 2 pesos e 2 medidas. E a gente sabe, como pessoas que trabalhamos aqui, tipo, com cultura pop e mídia, eu também fiz comunicação social na faculdade, eu sei que muitas dessas histórias dele estar se sentindo envergonhado, foi a própria galera dele, do acampamento dele ali de RPs e assessoria, que plantou. Pra galera entender, os verdadeiros motivos. Porque a gente sabe que não é só porque ela viajou pro espaço, tem vários motivos. Desde motivos torpes a motivos egocêntricos, porque às vezes a gente comete erros como casal, a motivos válidos, mas esse é o motivo, tipo, vamos deixar esse como motivo principal para o grande público do porquê. Vamos livrar o Orlando da associação que ele tem com a Katy Perry, nesse momento tão delicado da carreira, porque a gente tem que lembrar que essas pessoas, apesar de serem, tipo, Orlando e a Katy, CPF, 2 pais, que estão juntos há 10 anos, também são CNPJ. Essas pessoas, eles pensam primeiro na carreira que eles construíram, no dinheiro que eles fazem, né, na forma como o público enxerga eles, depois eles pensam no quem eles verdadeiramente são entre 4 paredes, sabe? O motivo pra eles terem separado ali no CPF, entre os dois ali, a gente talvez nunca vai saber, nós nunca vamos saber, na verdade, mas a gente precisa ter algo pra dar pro público, entendeu? Exato. As pessoas, eles são, como a Nath diz, produtos, querendo ou não. Então eles precisam de um motivo, e esse acabou sendo o motivo escolhido pela equipe de RP, provavelmente, do Orlando Bloom, pra jogar ali, pra já também afastar ele da principal polêmica que tá rondando a Katy Perry nos últimos meses. E funcionou, tá? Porque a gente pegou aqui 2 criadoras de conteúdo na internet, tanto estadunidenses quanto brasileiras, e todo mundo comprou essa narrativa, tá? De que o Orlando Bloom é, tipo assim, um ativista legal, que tomou o ranço da Katy Perry por ela estar vivendo no mundo da lua e ser essa pessoa meio não séria, que não leva nada a sério, que é muito engraçadinha demais. I feel super connected to love. His people have been planting in the headlines for weeks that he's found the whole Temu astronaut Barbie thing deeply embarrassing. And now here we are. We've just seen the very uncommon male-on-female ick phenomena unfold before our very eyes. I've always thought the pairing was odd anyways. Like, Orlando Bloom was always given fairly well-adjusted human, and Katie has not. She's just, like, not a serious person. And he's Paris from Troy. Todo mundo completamente chocado que Katy Perry e Orlando Bloom se separaram. Depois de muito tempo juntos, com uma filha, e isso era muito óbvio. Pra quem não lembra, a Katy Perry fez uma viagem pro espaço. E pra quem não sabe também, além de ator, Orlando Bloom é um ativista. Ele principalmente é ativista em direitos das crianças, enfim, ele tem uma bagagem muito grande, né? Pra quem o conhece vai saber do que eu tô falando. E também ele é ativista ambiental. E uma viagem ao espaço pra fazer absolutamente nada chocaria diretamente com o próprio caráter e valor dele. E, gente, é difícil você manter uma relação com quem tem causas completamente diferentes das suas. E nessa época, não sei se vocês lembram, depois que ela fez essa viagem, a Page Six, que é uma página, acho que é norte-americana essa página, ela postou que o Orlando Bloom chamou ela de ridícula e constrangedora. Então, assim, não era nenhuma surpresa. Depois que isso aconteceu, muita gente falou, quanto tempo será que vai durar esse casamento? A pessoa que ela é muito empenhada em causas sociais e ambientais, ela não consegue ficar com alguém que tá tendo comportamentos que estão sendo constrangedores, né, dentro ali do meio social dele, porque com certeza ele frequenta um meio onde as pessoas devem ter zoado e constrangido ele por conta dessa viagem da Katy Perry. Assim, tá vendo? Funcionou. Tipo assim, pra você ver como é que esse negócio do RP funciona. Gente, porque o que implantaram é o que tá no imaginário das pessoas agora. Que ele é um santo homem, né? Tipo, um ambientalista que está completamente consternado e se sentindo, assim, até traído pela esposa e companheira de 10 anos. Exatamente. Ainda mais que isso combina muito com a imagem que ele já plantou ao longo de toda a sua carreira na mídia. Ele é um cara que é ativista ambiental, um cara que se preocupa com as coisas. Então, essa narrativa que eles escolheram pra imperar nesse fim de casamento combina com a imagem criada do Orlando Bloom pra mídia. E é muito louco, porque, tipo, a gente tá vendo agora uma guerra que vai começar. Óbvio que vai, porque não existe término feliz e delícia. Não. Tá sempre uma merda. Eventualmente, eu acho muito interessante, pô, eu pego, sei lá, aqui no Brasil, Murilo Benício e a Giovanna Antonelli. Eles são, tipo, conhecidos como os ex mais amigáveis do Brasil. Então, eles se adoram, se amam e tudo mais. São ótimos pais pro filho que eles tiveram e tal. Porque eu tava até vendo uma entrevista do dia do Murilo Benício, falando, tipo assim, gente, mas quando eu terminei com a Giovanna, não foi assim, não. Teve litígio no nosso divórcio. Foi horrível. Então, tipo,
dinheiro, não. Eventualmente pode ser que a Kate e o Orlando se encontrem em um lugar legal, porque, por exemplo, o Orlando Bloom foi também companheiro muitos anos da Miranda Kerr, aquela modelo, eles tiveram filhos juntos, que também é irmãozinho da Daisy, inclusive até a Miranda é muito amiga da Katy Perry, eles se adoram, viraram ali realmente bestes por serem mães de filhos do Orlando Bloom e terem, né, filhos que são irmãos. Então parecia que elas eram uma blended family com muita saúde. Então, eventualmente, pode até ser que a Katy Perry e o Orlando Bloom, porque esse povo famoso de Hollywood, do Rio de Janeiro, eles depois acabam tendo essas famílias que são meio doidas, sem pé nem cabeça pra nós, que somos um pouco mais assim, não quer dizer conservador, mas que são um pouco mais ortodoxos. É que a gente vive uma vida mais normalzinha, né? Eles não têm uma vida muito parecida com a nossa. Então é capaz de no futuro o Orlando Bloom já pegar, tipo assim, namorar outra menina, fazer filho com outra menina e todo mundo virar uma grande blended family com 3 mulheres, 3 filhos. Só que agora, tá cozinhando agora, é uma guerra de pior. Então, de um lado, a gente tem o time do Orlando Bloom, que já implantou essa coisa, tipo assim... A Katy Perry se mostrou uma pessoa que não conversa mais com a bússola moral do Orlando. Agora, do outro lado, a gente já tá vendo provavelmente o acampamento da Katy Perry tacando nesse lado da infidelidade. Exatamente. Porque agora o Page Six mesmo, essas outras páginas que fizeram a caveira da Katy Perry nessas últimas 2 semanas, estão falando muito do Orlando. Ele estava no casamento de trelelê com a Sydney Sweeney, que ele estava no casamento de trelelê com uma outra modelo aí que pegaram até eles em cliques íntimos aí no meio da festa, do Jeff Bezos lá. E também estão falando que o Orlando Bloom já estava se portando como um homem solteiro semanas antes do anúncio ser feito do divórcio mesmo. A Katy Perry apareceu chorando no palco da turnê dela do álbum, né? Falando assim, obrigada por estarem do meu lado nesse momento difícil, né? A Katy Perry agora foi vista abraçando amigos em um iate na Europa, mostrando estar bastante abalada e se refazendo. Estando ali com o seu grupo de apoio, né? Com pessoas que a amam, pra ela poder voltar a sentir a alegria. Então, assim, a gente vê também que a equipe do lado do RP da Katy Perry também não estão dando mole, não. Se me atacar, eu vou atacar. Eles também estão falando assim, ó, vocês não vão atacar só a Katy Perry, não, porque o Orlando Bloom também tem culpa nessa história. Olha o que ele tá fazendo. A Katy Perry tava, né, outro dia, viralizando em vários podcasts, principalmente no Color Day, que foi uma entrevista que eu lembro que na época fez muito sucesso, ela falando, tipo assim, do que dava tesão nela no Orlando. I come downstairs and the kitchen is clean and you've done it all and you've done all the dishes and you've closed all the pantry doors. You better be ready to get your sucked. I mean, like, literally, that is my love language. I don't need a red Ferrari. I can buy a red Ferrari. Just do the dishes. I'm usually just alpha. Yes. You know, I'm like testosterone. I got this. I don't need any help. But actually, I do need help. I do need a partner. And, like, I can be so strong. But yeah, like, everybody needs help. Dela, tipo, chorando, falando que, tipo, se ela reconheceu depois de anos e anos de ser uma mulher muito independente, muito forte, muito boss, bitch, não sei o que ela precisa de ajuda. As coisas todas não vão ser esquecidas. E se o acampamento da Katy Perry jogar as coisas certas, eles podem pegar essa narrativa aqui da dor da mulher traída, da dor da mulher e da mãe abandonada, pra tentar trazer o público de volta pras graças da Katy Perry, porque o Orlando tem que saber que ele é o Orlando Bloom, ele fez muitos filmes, ele é foda, mas a Katy Perry é a fucking Katy Perry. Se ela quiser voltar às boas graças do público, ela ainda tem chances. Ela consegue, ela não é uma pirambeira de esquina que fez 2 músicas em 2005, não. Ela é a Katy Perry. Ela é a Katy Perry, entendeu? Tudo que ela faz até hoje dá repercussão. Então, assim, a galera aí da Katy Perry também, se ficar esperta e souber fazer a narrativa certa, é muito capaz dessa história virar totalmente pro lado da Katy. Qual que é a opinião de vocês nisso aí? Eu acho que tem muita coisa nessa história. Eu não gosto nem da história também de canonizar uma mulher, porque a gente sempre defende mulheres nesse canal. Mas se uma mulher tá fazendo merda, ela tá fazendo merda e foda-se, a gente tem que criticar ela também por isso. Só que eu detesto essa história já também comprada e fechadinha de que o Orlando Bloom é um santo e que ele está extremamente consternado com essa viagem ridícula da Katy Perry, só porque ela cometeu alguns erros que foram erros sim, que não tem como passar pano. Mas ele é Jesus Cristo encarnado, entendeu? A volta de Jesus é o Orlando Bloom, sendo que ele tava com um tanto de mulher no casamento do Jeff Bezos ontem. Exatamente. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas, não existe isso, nesse canal, não. Qual que é a opinião de vocês? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra gente chegar em mais pessoas. E é isso. Um beijo. Tchau.